Salve galera, eu tô aqui para falar da segunda parte da dutasterida. Eu fiz um vídeo falando da dutasterida. Da primeira parte era sobre o medicamento, onde ele trabalha inibindo a 5-alfa-redutase, essa enzima que causa a alopecia androgênica, né? O atuar da DHT, né? E essa enzima causa a alopecia androgênica, que é a calvície. E para falar um pouco da dutasterida, vou falar um pouco dos colaterais, né, que tem que se atentar na dutasterida. A dutasterida ela apresenta alguns colaterais. Eu tive até agora um único colateral, que eu vou falar mais pra frente, que eu acho que é por causa da produção de testosterona. Então, ela pode causar alguns colaterais chatos, né? Ela tem além dos os colaterais que a bula é bem explícita, eu vou falar de alguns que são os mais alarmantes, né? Apesar dela não ser um hormônio ou um antiandrogênico, por assim dizer, né? Um antiandrogênico, ele causa alguns colaterais que são antiandrogênicos, porque você tem a DHT. A DHT ela é responsável pelo homem principalmente, pelos nossos traços masculinos, pelo nosso desempenho, pela nossa performance. Então eu acredito também que às vezes muita gente fala que a queda de cabelo vem por meio do estresse, e o estresse hoje em dia do trabalho, da correria. Você pode, o nosso cérebro reptiliano, que é responsável, por exemplo, pelas nossas necessidades básicas, comer, dormir, fazer nossas necessidades. Esse cérebro, ele está ligado nos nossos instintos, na relação de luta e fuga. E nessa relação entra o estresse também, né? Só que o estresse no passado era enfrentar as adversidades do mundo. Hoje o nosso estresse é pagar boleto. Então, às vezes, um cara que não performa caçando, trabalha no braçal, é muito comum que homens que trabalham no braçal tenham calvície. Por causa que eu acho que é uma resposta do corpo em produzir mais hormônio, porque a DHT é responsável pela nossa performance. Performance física, força, se você treina na academia. E aquela força, você tem muita força. Geralmente, os calvos já não tem que ter muita força, muito desempenho, muita explosão. Né? Então, a DHT é responsável pela nossa performance, inclusive pela nossa performance sexual também. Então, um dos colaterais que pode ser atingido usando a dutasterida é a nossa libido e a potência sexual. Né? Então, a gente tem que se atentar a esse colateral, por quê? Porque para quem se relaciona, para homens que são casados, por exemplo, você tem que, né, se tem uma vida sexual ativa, você pode ter um baque se a medicação começar a te dar um colateral nesse sentido. Hoje a gente tem alguns medicamentos que podem contrabalancear isso, né? Você pode fazer o uso de algum afrodisíaco, você pode fazer um uso também ali de um manipulado chamado ioibina, que vai melhorar bastante o seu desempenho, sua performance sexual. E dos mais conhecidos que são a sildenafila e o tadalafila, né? O vulgo, os Viagra popular aí. Então, para esse colateral, você já tem um contracolateral, que seria esses medicamentos. Caso você, usando a dutasterida no tratamento da calvície, você tem esse colateral de performance sexual, você tem esses medicamentos que podem te auxiliar. Eu não tive esses colaterais, eu não percebi em mim essa baixa de desempenho, essa baixa de libido, eu não percebi. Né? Então, mas para quem tem, quem já tem uma predisposição, pode ser que venha a ter esse colateral, né?